Fala, gente! Não arrumei meio espacinho hoje pra gente poder fazer um vídeo um pouco mais rápido, porque eu tô devendo de ontem no Jogo do Brasil, né? Afinal de contas, o jogo acabou, era 1h01 da manhã. Não ia fazer um vídeo nesse horário, porque eu precisava dormir, porque eu acordava às 5h15 da manhã. Porque muita gente também não ia ter o menor saco pra ver esse horário. Afinal de contas, é de seleção brasileira. Não é campeã de audiência desse período, mas é que por amor ao esporte e por compromisso que a gente tem com o próprio canal, eu faço o vídeo. E aí, evidentemente, quem quiser assistir, comentar, fique à vontade. Então, obrigado aí pelos likes, obrigado pela balangada no sino, inscreva-se aqui. Muita gente chega no canal toda semana e eu agradeço muito. Eu vou falar rápido porque eu estou no meio do meu horário, então não vai dar para ser aquele vidão. Mas basicamente é o seguinte: o Brasil ganhou do Peru por 1-0. E aconteceu o seguinte no dia seguinte, né? Começou aquela conversa. Tem uma frase que é muito utilizada quando o Brasil joga, pelos jornalistas em geral, e você vê que é uma coisa que foi passando de, entre aspas, pai para filho, porque mesmo os mais jovens hoje usam a mesma frase, igualzinho os caras usavam antes. Assim, Brasil venceu, mas não convenceu. Teve até manchete, acho que de algum site hoje, dizendo isso aí. É a frase velha, né? Que você aplica, evidentemente, em situações onde, ganhou, mas não convenceu, eu imagino que seja não atendeu a expectativa, né? E aí temos um problema, porque qual é a expectativa do Brasil enfrentar o Peru na casa do Peru no segundo jogo das eliminatórias, com o time ainda em formação? A minha não era de nenhum show. Mas ganhou da Bolívia, mas até porque a Bolívia permite. Mas você não falou que ganhar da Bolívia não podia ser encarado como uma coisa sem importância e tal? Não, também são coisas diferentes. Há maneiras e maneiras de ganhar da Bolívia. E o Brasil ganhou jogando bem. Aí tem, não, mas jogou bem porque é a Bolívia. Não. Você sabe quando jogou bem só porque o adversário permitiu e quando jogou bem porque a preparação do time o arranjo do time foi bem organizado. Isso deu para perceber na sexta-feira. E ontem, tem esse negócio do não convenceu, porque assim, parte do princípio seguinte: olha, não foi para ganhar, mas eu vou acrescentar uma outra, também não foi para perder. E vou dizer mais uma, essa contrariando boa parte das pessoas com quem eu interagi ontem mesmo. Boa parte não, vou fazer justiça. Bem dividido, uma parte dizendo isso, outra parte não. De que foi um jogo sonolento, muito ruim, um jogo que não deu para acompanhar, que já é chato acompanhar a seleção, ainda mais um jogo tão sonolento. Cara, eu achei o jogo bom. Especialmente no primeiro tempo, jogo muito movimentado, duas equipes jogando em velocidade. O Peru ainda é bem treinado pelo Reynoso, né? O Reynoso assumiu no ano passado o lugar do Gareca. O Gareca que ficou 7 anos na seleção peruana e deixou o comando. Aí o Reynoso assumiu, mas ele não rompeu com o modelo do Gareca. O Gareca organizou bem a seleção peruana. Então a seleção do Peru é uma seleção que joga bem, que é bom de ver jogar, tem jogadores experientes. E não foi fácil para o Brasil por causa disso. E no primeiro tempo, o Brasil optou por um jogo de trabalhar no campo do Peru, impedindo que o Peru pudesse sair do campo de defesa, que eu acho que foi até bem sucedido em alguns momentos, mas é aí que alguns problemas do Brasil começaram a aparecer, inclusive também devido ao trabalho do Diniz. O Brasil pensou muito para chutar. E times do Diniz às vezes fazem isso. E é uma coisa que ele precisa mudar, e não os times que ele assume absorver. É o contrário. Então, houve chances ontem de um chute direto que não foi dado. Porque o jogador quis dar um toque a mais para quem estava, teoricamente, mais bem colocado. E aí o gol não saiu. Outra coisa que aconteceu de diferente ontem, mas aí já não é culpa do Diniz, foi culpa mesmo da evolução da equipe, que é mais lenta, porque há mudanças. O Brasil foi um pouco mais lento mesmo ontem. Um pouco mais devagar ontem. E um pouco mais pensativo ali no meio na hora de criar. Isso fez com que o Peru conseguisse, além de se defender bem, fazer a transição para o campo de ataque e às vezes complicar para o time do Brasil.
O Neymar ontem não jogou bem, jogou solto de novo, até aproveitou bem o espaço, só que ele errou passes demais. E hoje ele é um cara fundamental para o passe da seleção brasileira. O Casemiro fez outro jogo apenas protocolar. É bom lembrar que o Casemiro não está bem nem no Manchester United. Agora, é um jogador que você não vai discutir a qualidade, né? Você pode meter num banco, tal, um pouquinho, mas quem que você põe no lugar hoje? Só pôr o Fred? Você vai trazer um volante do Brasil, o André, talvez. São jogadores que ainda precisam melhorar muito para chegar no nível do Casemiro em uma fase. Mas o fato é que ele não está bem e tem passado. Não é que tem passado para o time. Ele produz menos. Ele produzindo menos, o time sente mais a falta do jogo dele. Isso está acontecendo. Aí tem a teimosia do Diniz. Todo técnico tem. E no caso da seleção brasileira já deu para perceber que a teimosia dele é com o Renan Lodge, que não jogou bem nem contra a Bolívia nem ontem, e que certamente vai ser observado em outras ocasiões, mas podia ter saído. Já que o título do vídeo é o Brasil e os seus erros, esse sim todo mundo comentou ontem, o Diniz demorou demais para mexer quando você tem jogadores muito bons no banco que podem entrar para ajudar a resolver. Tem muita gente que falou em teste, mas não é só teste não, até porque o Brasil não estava ganhando. Mas você tem jogadores que podem resolver. Aliás, um deles resolveu. Entrou aos 38 minutos. O Gabriel Martinelli é um baita de um jogador. Está numa tremenda fase. Entrou e mudou o jogo em 3 lances. Num deles, ele fez um cruzamento de jogada de Arsenal na cabeça do Gabriel Jesus, só que a bola foi muito forte, o Gabriel não alcançou. E no lance seguinte, em disparada, ele ganhou da zaga do Peru do lado esquerdo do campo, foi até o fundo, a bola foi cortada, gerou o escanteio, o Neymar cobrou o escanteio, na medida para o Marquinhos fazer o gol aos 45 do segundo tempo, e o Brasil acabou vencendo por 1-0, por mérito neste lance. Eu até brinquei dizendo o seguinte, como foi um jogo de eliminatórias, onde se esperava mais do Brasil, a reação foi aquela, gol no final. Se esse gol acontece nas quartas de final da Copa do Mundo, do mesmo jeito, com o Brasil jogando não tão bem, mas pressionando, porque o Brasil pressionou, com o adversário dando trabalho, 45 do segundo tempo de cabeça no escanteio, o prédio cai no grito, cara. Porque é outro tipo de relação que você tem com o time, né? Foi aquele gol de desafogo, tanto é que a comemoração dos caras ali no final da partida foi um negócio impressionante. Bom, e aí o Brasil venceu, bota mais 3 pontos na conta, é líder das eliminatórias, agora só em outubro. Evidentemente que é um time que ainda está se construindo a ideia do Diniz. Vai pegar a Venezuela no outro jogo fora. É jogo para ganhar também, mas é jogo para observar também o que esse time pode fazer sob o comando do Diniz. 2 destaques finais. Um deles sobre arbitragem. Arbitragem confusa que, na verdade, é um destaque, são 2 destaques em um. Os 2 têm a ver com arbitragem. Que marcou muito bem o impedimento do Rodrigo Raio quando ele vai na linha de fundo para cruzar para a primeira tentativa de gol do Brasil. E o gol foi bem anulado. Primeiro gol do... Foi do Richarlison mesmo o primeiro? Agora me deu até branco. Não lembro. Ou foi do Neymar? Não lembro. Enfim, alguém me conferiu pro gol lá e o gol não valeu. Só que aí aconteceu um dos problemas da noite, que foi o VAR. Todo mundo viu que o Rodrigo estava impedido. O time do Brasil não reclamou. O time do Peru ficou na dele. Porque o árbitro anulou o gol na hora. Então tá tudo certo. Tudo certo nada. O VAR foi fazer a conferência e demorou 3 minutos para concluir o óbvio. O Rodrigo estava impedido. Foi só um aviso. 7 minutos mais tarde, o Richarlison faz o gol de cabeça. O lance é ajustadíssimo. O árbitro deu o gol. E aí veio aquele VAR que ficou 7 minutos tentando traçar a linha para verificar se o Richarlison estava em condição de fazer o gol ou não.
E aí eu vou levantar aquela dúvida que a gente já levantou outras vezes. Qual é a real vantagem que um jogador tem quando ele está muito próximo do seu adversário, na última linha da jogada, e confere para o gol? Qual é a real vantagem que ele tem? Se ele tiver 5 centímetros de pé na frente. Você que está assistindo esse vídeo, você realmente acredita que um pedaço do pé do Richarlison, mais uma parte do ombro do Richarlison, na frente do primeiro do jogador que estava alinhado na defesa peruana ontem, à frente, ali deve ter tido o quê? 5 centímetros? Você realmente acha que o Richarlison leva vantagem por estar nessa condição? Eu duvido. Eu duvido. E depois de 7 minutos, chegou-se à conclusão que o Richarlison estava impedido, anulou o gol do Brasil. Ok, pela linha estava mesmo, só que se você demorou 7 minutos e não conseguiu chegar a conclusão nenhuma, é gol. Indúbio pro réu, regra máxima do direito universal. Se você tem algum tipo de dúvida, beneficie o réu, porque para que o réu seja condenado, o ônus da prova é sempre de quem acusa. Se você está acusando e não reúne todas as provas para condenar o réu, na dúvida, o réu é inocente. Então, se você traça a linha de cima, abaixo, do lado do outro, no pé, no ombro, no cabelo, na orelha, no calcanhar, na bunda, e não chegou a conclusão nenhuma, é gol. Ah, mas não sei o quê. Sabe por que a gente chegou nesse estado de coisas? Porque, especialmente aqui no Brasil, tem 2 comportamentos reprováveis. Aliás, alô, torcida do Palmeiras, que é que mais faz isso. Você acha que o cara tá na frente. Cara, você faz um carnaval se o impedimento não for marcado porque foi contra o teu time. Aquele encostão na área que não é pênalti, você pede pênalti. Sabe? Aquela batida na mão que você pede pênalti, mas não é pênalti, o árbitro não deu, você xinga todo mundo. Aí você vai pra televisão, tem um programa de televisão, e alguns apresentadores queridos ajudaram, infelizmente, a promover isso. Você passar meia hora, aí fica aquela câmera, ó lá, tá impedido, ó lá, é pênalti. Numa velocidade de câmera lenta que ninguém tem acesso. Isso é cretino, isso é idiota, isso é imbecil. Esse é um pensamento que não combina com o jogo de futebol. O árbitro diz o nome. O árbitro diz o nome, ele está ali para arbitrar. Ele é um cara que foi colocado lá, porque o futebol começou sem árbitro, para que não houvesse o escândalo. Para que você não pegasse a bola com a mão e saísse correndo para ganhar na corrida do seu adversário. Esse cara foi lá para fiscalizar. Esse cara não é perfeito, ele não tem que ser perfeito. Ah, mas errou, perdeu o título. Na boa, foda-se. 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 Esse cara tá lá para observar. Esse cara tá lá para coibir o escândalo. Algo que é... Esse cara tá lá para coibir o pênalti que não foi dado ontem para o Uruguai contra o Equador. Aquilo é um escândalo. Não foi uma trombada. O goleiro vai para a defesa, acerta a cabeça do jogador do Uruguai, derruba ele no chão, é pênalti. Tratou-se como trombada, não é trombada. Aquilo é um escândalo. O árbitro tá lá para coibir esse escândalo. O VAR tá lá para coibir esse escândalo. E curiosamente nesse jogo não coibiu. Agora, uma linhazinha aqui, um cabelo, um pedaço de unha, um encostão no ombro que cai na área. Essa merda só chegou nessa situação porque tem gente que reclama disso, mas reclama malandramente, não é convictamente. Você reclama porque você sabe que se o árbitro cair na sua reclamação, ele vai dar pênalti pro seu time. Ele vai beneficiar o jogador do seu time na hora do gol. Os programas de mesa redonda que promoveram esse absurdo ao longo de 25, 30 anos, fizeram para gerar engajamento. Só que isso estraga o jogo. O jogo contém erros. Atenção, o jogo contém erros. Ah, mas o meu time perdeu o título porque bateu na unha do jogador e não foi pênalti. Se fosse pênalti, eu ganhava. Primeiro que você não sabe se o jogador vai acertar o pênalti. E segundo que isso não é futebol, cara. Então, Milton Neves, que eu adoro,
Os caras ajudaram a promover isso. O Milton é o que faz isso. Não, mas encostou. Foda-se se encostou. O jogo contém erros. E a gente tem que parar de gritar por causa de errinho idiota. Pra parar de acontecer o que aconteceu ontem, naquele VAR ridículo de 7 minutos, para chegar à conclusão de que a unha do Richarlison estava na frente do cara do Uruguai, do Peru, por isso o gol do Brasil não valeu. A gente só chegou nesse estado de coisas por causa deste pensamento cretino que não admite que o jogo contém erros. Então, se você é do tipo que pensa assim, reformule o seu pensamento pelo bem do jogo de futebol. Por favor, faça isso. Isso precisa acabar. Aquilo que aconteceu ontem precisa acabar. E eu não sou contra o VAR, não, hein? Eu acho que o VAR tem que existir. Tem uma turma aí que tem... Eu acho que não. Eu acho que o que aconteceu ontem foi um efeito colateral do mau uso do VAR para procurar pelo em ovo. Não tem que procurar pelo em ovo. Procurou, não achou, é gol. Aí o peruano vai falar: ai, mas la busanfa de Richarlison, pau no cu. E daí? O jogo contempla esse tipo de erro. É isso, gente. Por esse vídeo é só. À noite tem jogo do São Paulo. A gente vai falar dele depois, claro, de Internacional e São Paulo hoje. Que esse canal é o canal Tricolor, que é pra falar de coisas do Tricolor. Valeu!